aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje a gente segue falando da filosofia no Renascimento, especificamente sobre as escolas helenísticas no Renascimento, mas mais particularmente ainda sobre o ceticismo de Michel de Montaigne. No último vídeo a gente falou um pouco sobre o que foram aí sobre como foram retomadas algumas das escolas helenísticas nesse momento, pensando aí principalmente no ceticismo, e dessa tendência cética do Renascimento, o maior dos nomes certamente é o Michel de Montaigne, de quem eu não falei muito bem no vídeo passado, justamente para a gente poder falar agora. Mas antes de ir para o conteúdo propriamente dito do vídeo, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. E quais são essas formas? Bom, se vocês forem aí na descrição, vocês vão ver uma listagem de links com os livros do Giovanni Reale e do Dario Antiseri, da História da Filosofia, para você comprá-los na Amazon. Se você comprar através desses links, eu ganho uma comissão em cima do valor. Então todo mundo sai ganhando, é muito bom. Você vai pagar o mesmo valor do que você pagaria se comprasse normalmente pelo site. Além disso, vocês podem fazer uma doação pontual pelo Pix, que está embaixo também, pelo botão Valeu, que também está embaixo, ou pelo Super Chat, durante alguma live que estiver rolando aqui no canal. Mas, enfim, diante de todas essas formas de financiamento, a melhor coisa que você pode fazer para me ajudar é apoiar no Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor, no meu caso a partir de R$2, para me doar mensalmente. Dessa forma, por mais que você só me doe R$2, o que em si mesmo não é tanta coisa assim, eu tenho a garantia de que vou receber esse valor no mês seguinte. E se todo mundo me desse R$2, certamente eu estaria muito bem de vida, né? A gente está com 5 mil e poucos inscritos, enfim, seria uma grana bem considerável, assim, né? Enfim, então vamos colaborar, galera, por favor, sintam-se à vontade aí para fazer a doação de vocês. E, além de você me deixar super feliz com o crescimento financeiro do canal, você também vai ganhar uma recompensa modesta, mas que é uma recompensa, que é um agradecimento aqui no começo dos vídeos de História da Filosofia. Então eu gostaria de agradecer ao Denício, ao Cássio, à Andressa e ao Luiz por serem nossos apoiadores do Apoia-se. Obrigado mesmo, gente, muito obrigado, muito obrigado. E, bom, se você que está ouvindo aí ainda não é apoiador, clica aí embaixo e sinta-se convidado a fazer o seu apoio também. Mas, enfim, vamos para o conteúdo do vídeo. Bom, gente, como eu ia dizendo, hoje a gente vai falar de Michel de Montaigne, que foi justamente um grande expoente, né, do ceticismo dessa época. Mas, enfim, vamos lendo então o que o Reale diz e vamos comentando em cima do que ele diz, né, como a gente sempre faz. No quadro acima, brevemente traçado, insere-se também o pensamento de Michel de Montaigne, nascido em 1533 e tendo morrido em 1592, autor dos Ensaios, que são obras-primas ainda hoje muito consideradas. De fato, Montaigne é conhecido especificamente pelos Ensaios, né? É um texto do qual não faltam traduções, né? Não é um texto muito difícil de você encontrar. E, bom, ele mencionou o quadro acima brevemente traçado, né? Que quadro é esse? É o quadro que a gente expôs na última aula, no último vídeo, que é justamente falando desse surgimento das escolas helenísticas, dessa retomada, melhor dizendo, das escolas helenísticas nesse período. E ao contrário da sorte que tiveram o estoicismo e o epicurismo, pelo menos por enquanto, o ceticismo vai ter uma difusão maior, né? Ele vai ser usado mais, né? Não tanto quanto o platonismo e o aristotelismo, mas o ceticismo também vai estar ali talvez em terceiro lugar, né? O estoicismo e o epicurismo vão ficar um pouco para depois, né? Como eu já disse, na Revolução Científica o epicurismo vai ter uma retomada muito significativa e, enfim, que vai ser um dos elementos mais essenciais aí desse processo de realmente uma revolução científica. Mas, de todo modo, por enquanto ainda não é o caso, e o ceticismo está ganhando adeptos, né? No último vídeo a gente falou sobre o Gianfrancesco Pico della Mirandola, neto do Giovanni Pico della Mirandola, que a gente já estudou antes, tem vídeo dele aí também, e que ele justamente adota um ceticismo diante da filosofia para defender a fé cristã, né? E aí, nesse contexto, uma galera começa a fazer traduções das obras do Sexto Empírico, né, de onde esse ceticismo está sendo retirado, né? Não é qualquer ceticismo, é o ceticismo do Sexto Empírico. E, bom, aí vem Cornélio Agripa, vem outros tradutores e tal. E, enfim, a gente tem então
esse movimento cético aí no Renascimento. E Michel de Montaigne se destaca consideravelmente nesse cenário, a gente vai ver por quê. Também em Montaigne, o ceticismo convive com uma fé sincera. Né? Então, também no caso do Gianfrancesco, a gente tem aí que não é um ceticismo que está atirando para todos os lados, vamos dizer assim. É um ceticismo que está direcionado contra a razão. É um ceticismo que não está olhando para a fé e dizendo, eu duvido desses artigos de fé. Não, né? Na fé eu acredito, eu tenho de fato a fé. Agora, eu olho para a situação dos debates, né, o que os filósofos estão falando, e é com relação a isso que eu assumo o meu ceticismo. Então o ceticismo do Montaigne convive com uma fé sincera, uma fé cristã sincera. Isso surpreendeu muitos historiadores. Na verdade, porém, sendo o ceticismo desconfiança na razão, ele não põe a fé em causa, pois esta situa-se num plano diferente, sendo, portanto, estruturalmente inatacável pelo espírito cético. Então, a fé é na razão, na capacidade humana de usá-la para alcançar a verdade. E, bom, dado que esse ceticismo ele tem um alvo muito específico, acaba que a fé fica de lado, né? Ela está num plano diferente. Aí. Inclusive, ele diz aqui algumas coisas meio duras contra o ateísmo, né? O ateísmo, escreve Montaigne, é uma proposição quase contra a natureza e monstruosa, difícil também e inapta para fixar-se no espírito humano, por mais insolente e desregulado que ele possa ser, que o ateísmo possa ser. Então vejam, né, ele não, de forma alguma está advogando por um ateísmo, né? Isso pode acabar confundindo um pouco as pessoas, né? Hoje em dia, de fato, as pessoas que se dizem céticas, né, esse termo está muito associado ao ateísmo. A pessoa cética é a pessoa que é ateia, né, na forma de falar hoje em dia. Eu acho super inadequada essa associação, mas o fato é que a forma como se usa esse termo cético hoje acaba sendo meio isso. Cético é o cara que é ateu, é o cara que duvida das religiões, que acredita que as religiões não são verdadeiras. Esse é o cara que hoje em dia geralmente é tido como cético. E, bom, aqui não, né? O Montaigne é um cético e está destruindo o ateísmo aqui, né? Tá batendo forte no ateísmo. Está realmente rejeitando essa postura, dizendo que é contra a natureza, monstruosa, não se adequa ao espírito humano. Então o espírito humano ele tem uma tendência à religião que o ateísmo nega. E isso para o Montaigne é um problema. Entretanto, a naturalidade do conhecimento de Deus depende inteira e exclusivamente da fé. O cético, portanto, só pode ser fideísta. Olha que interessante, né? Então vejam, né? O ateísmo, que nega o conhecimento de Deus, e nega que o próprio Deus exista, e nega tudo isso, ele se configura como antinatural para o Montaigne. Em contraposição a isso, você tem um conhecimento de Deus que, assim, por essa contraposição, a gente poderia colocar como natural. O espírito humano se inclina para acreditar em Deus, de modo que o ateísmo não cabe muito bem nele. Agora, essa naturalidade, ela depende inteiramente da fé, exclusivamente dela. Não é como se a gente tende a acreditar porque a gente olha para a realidade, busca as causas, os princípios e vai ascendendo metafisicamente pela nossa intelecção. Não é disso que ele está falando. Ele não está falando de razão aqui, está falando de fé mesmo. Né? O homem tende a acreditar em Deus pela fé, não pela razão. Isso é curioso pra caramba. O cético, portanto, só pode ser fideísta. Né? Então, o cético, aquele cara que duvida da razão, ele está apoiado justamente na fé, que é o ponto firme dele. Então, ao contrário do modo como se tende a usar esses termos hoje, o cético não é o ateu, é o que vai contra o ateu e que é fideísta, né? Que geralmente é justamente o alvo dos ateus que se dizem céticos hoje. Então, enfim, é interessante ver como se opõe, né, nesse aspecto ao que a gente vê geralmente como sendo o uso desse termo. Mas o fideísmo de Montaigne não é o de místico. Poderia ser assim também, né? A gente viu no vídeo da mística especulativa, do Mesh Eckhart, que a mística ela surgiu como uma alternativa para esses momentos em que havia uma certa crise da razão, né? Então os sistemas medievais estavam sendo demolidos, o nominalismo estava dominando o espírito, né, das pessoas, e um refúgio para isso, né, uma alternativa para essa crise da razão, que parecia não conseguir mais encontrar Deus, era justamente a mística. Né? E a gente vê o mestre Eckhart situado nessa tradição da mística especulativa, do modo como o Halley coloca. Né?
Mas vejam, né? Então o fideísmo do Montaigne não é o fideísmo místico. Não é o abandono da razão para ficar com a experiência mística de Deus. E o interesse dos ensaios volta-se predominantemente para o homem e não para Deus. É interessante isso, né? É de acordo com o humanismo da época, né? Acho que, em um certo sentido, é meio natural. A antiga exortação contida na sentença escrita no Templo de Delfos, né? Homem, conhece-te a ti mesmo, da qual Sócrates e grande parte do pensamento antigo se apropriaram, torna-se para Montaigne o programa do autêntico filosofar. Então o homem ele deve debruçar sobre si mesmo, encontrar-se a si próprio, né? Conhecer-se a si próprio. E isso vira a grande preocupação dele. Mas não só isso. Os filósofos antigos visavam o conhecimento do homem com o objetivo de alcançar a felicidade. E esse objetivo também está no centro dos ensaios de Montaigne. A dimensão mais autêntica da filosofia é a da sabedoria, que ensina como devemos viver para sermos felizes. Então ele não está buscando o conhecimento do homem para ficar na abstração, não, porque é natureza humana, animal racional, não sei o que e tal, essa coisa mais escolástica mesmo, vamos dizer assim, né? mais acadêmica, né? No sentido do uso universitário, das especulações abstratas, metafísicas e tal. Ele está querendo se voltar justamente para a própria vida e buscar um conhecimento do homem para que ele possa aprender a viver feliz. E isso é algo que ele vê nos antigos, ele via nos antigos e que pretende resgatar também. É não só conhecer-se a si mesmo, mas conhecer-se a si mesmo para bem viver, para viver de maneira boa. Não simplesmente conhecer-se a si mesmo por uma mera especulação abstrata e não sei o quê. Né? E conhecer a natureza do homem, não. Tem uma finalidade aí, né? Uma finalidade prática, num certo sentido. A gente pode colocar uma finalidade ética e existencial, né? Para conduzir a própria vida. Mas como a razão cética, aí é uma pergunta, né? Mas como a razão cética, abraçada por Montaigne, pode alcançar esses objetivos, aquela mesma razão cética que propõe acima de todas as coisas a pergunta de advertência, o que sei eu? Né? Aqui está em francês, que c'est je, eu não sei falar francês, já disse algumas vezes. Que c'est je, deve ser. Talvez com a boca um pouco mais fechada, mas enfim. Então, como que essa razão cética consegue conhecer-se a si mesmo no fim das contas, né, para poder viver bem? O ceticismo a gente poderia pensar, não, o ceticismo está rejeitando qualquer possibilidade de conhecer qualquer coisa, inclusive conhecer-se a si mesmo. Então, como é que fica isso, né? De onde é que a gente pode extrair a sabedoria, conhecer-nos a nós mesmos, daí extrair uma sabedoria, enfim, e vivê-la, né? Como é que a gente pode fazer isso? E aí diz o Montaigne aqui. Sexto Empírico escreveu que os céticos conseguiram resolver o problema da felicidade precisamente mediante a renúncia ao conhecimento da verdade. A este propósito, ele citava o conhecido apólogo do pintor Apelles, que, não conseguindo pintar satisfatoriamente a espuma sobre a boca de um cavalo, tomado de raiva, lançou contra a pintura a esponja embebida de tintas. Então, a esponja deixou na tela uma mancha que parecia espuma. E da mesma maneira que, com a renúncia, Apelles alcançou seu objetivo, os céticos, com a renúncia encontraram o verdadeiro, ou seja, suspendendo o juízo, acabaram encontrando a tranquilidade. Então vamos lá. O que esse pintor Apelles estava fazendo, né? Estava pintando ali o quadro dele, ele queria desenhar uma espuma saindo da boca do cavalo. Não sei se o cavalo estava tendo um surto epilético, alguma coisa assim, mas estava, enfim, saindo espuma da boca do cavalo. Ele estava tentando fazer a espuma e não estava conseguindo. E ali, tomado de raiva, desistiu desse empreendimento, atirou a espuma, a esponja, né, enfim, que ele estava usando para pintar, atirou a esponja contra a tela e, no que a esponja atingiu a tela, gerou ali uma marca uma marca que ficou muito parecida com a espuma, né? Então vejam, o Montaigne toma isso de caso paradigmático no qual a gente deve se inspirar se quiser buscar felicidade. O filósofo é como Apelles, né? Está o tempo todo buscando, só que em vez de buscar desenhar uma espuma, ele está buscando desenhar, está buscando o verdadeiro, está buscando conhecer a verdade. Ele está ali buscando a verdade, está difícil, não está encontrando. Só no momento em que ele abandonar esse empreendimento
e aceitar o seu não saber diante dessa situação, é que ele vai encontrar felicidade. Da mesma maneira que com a renúncia a Peles alcançou o seu objetivo, os céticos com a renúncia de encontrar o verdadeiro acabam encontrando a tranquilidade. Então só dá para ser tranquilo, viver bem, na medida em que você, de maneira cética, renuncia a essa pretensão de encontrar a verdade e suspende o seu juízo diante da filosofia, da razão e das coisas que elas dizem. E, bom, é isso aqui na verdade, quem diz é o sexto empírico, né? E a solução elaborada por Montaigne inspira-se nessa, mas é muito mais articulada, rica em nuances e sofisticada. Então, o Montaigne pega isso e desenvolve. Né? Ele está de acordo com isso, mas ele desenvolve em cima dessa analogia do sexto empírico. O homem é mísero? Pois bem, captemos o sentido dessa miséria. É limitado? Captemos o sentido dessa limitação. É medíocre? Captemos o sentido dessa mediocridade. Mas se compreendermos isso, compreenderemos também que a riqueza do homem está precisamente em sua mediocridade. Então vejam, né, é interessante. O homem, justamente porque ele é mísero, que ele não consegue alcançar essa verdade. Né? E por isso que faz sentido acreditar, não duvidar da fé. Porque a fé não é algo que nasce por causa de nós. Não somos nós que somos causa da fé em nós mesmos, de modo que isso poderia ser algo tão mísero quanto a nossa razão, quanto os nossos sentimentos, quanto qualquer outra coisa que nos constitui. Né? Somos míseros, tudo que vem de nós é mísero. Mas, dado que a fé não vem do homem, né? Vem de Deus, dá para confiar muito mais na fé do que confiar na razão humana. Né? E a grandeza do homem está precisamente em sua mediocridade. Né? Reconhecendo-se medíocre, ele consegue, diante da sua mediocridade, aceitá-la, né? Aceitar que não consegue alcançar a verdade, que não consegue fazer essas coisas e se apegar à fé. E então viver bem, nessa suspensão do juízo com relação à razão. Então é claro que o conhece-te a ti mesmo não pode desembocar em uma resposta sobre a essência do homem, mas somente sobre as características do homem singular que alcançamos vivendo e observando os outros viverem, bem como procurando nos reconhecer a nós mesmos refletidos na experiência dos outros. Então vejam, né? O conhece-te a ti mesmo não é conhecer a natureza humana, é conhecer a pessoa humana individual. Eu devo me conhecer, você deve se conhecer, e a gente se conhece justamente vendo reflexos nas outras pessoas, ver como os outros são, comparando com a gente. Né? Essa experiência dos humanos que a gente vai tendo vai nos auxiliando a essa experiência introspectiva do conhecer-se a nós mesmos. A nós mesmos, não enquanto humanos, mas enquanto nós mesmos mesmo. Né? De modo que é um conhecimento que então não está nesse nível da razão abstrata procurando essências. Né? É algo muito mais concreto olhando para dentro de nós mesmos. Bom, os homens são notavelmente diversos entre si. E não sendo possível estabelecer os mesmos preceitos para todos, é preciso que cada um construa uma sabedoria à sua própria medida. Cada qual só pode ser sábio de sua própria sabedoria. O sábio deve saber dizer sim à vida, em qualquer circunstância, e aprender a aceitá-la e amá-la assim como é, sempre. Então vejam, né, pela ordem que isso está concatenado aqui, a gente consegue ver relação entre essas coisas. Né? Uma vez que o homem, que a razão humana não tem essa potência toda, né, de contemplar as essências e tal, e uma vez que o próprio Montaigne também não está tão preocupado com isso, o homem volta-se para si mesmo e conhece-se enquanto indivíduo, né, enquanto pessoa individual, não enquanto homem, abstratamente falando. Agora, e aí quando a gente se debruça então sobre esse homem singular, a gente vai ver que as pessoas são muito diferentes. E as pessoas sendo muito diferentes, por Montaigne indica que elas precisam, por isso, de sabedorias diferentes. Né? Cada uma delas pode desenvolver a sua própria sabedoria, num certo sentido. Né? Encontrar a sua própria sabedoria à sua própria medida, que não é a mesma medida para um terceiro, né? Para qualquer outra pessoa. Então, vejam, o ceticismo do Montaigne acaba justamente levando a essa posição de um autoconhecimento, mas que é um autoconhecimento individual. Eu não posso me autoconhecer e pensar que eu estou conhecendo outra pessoa. Não, porque eu estou me conhecendo enquanto singular, não enquanto universal. Isso, de modo então que o que eu posso fazer para viver bem é uma
uma atitude introspectiva, né, em mim mesmo, enquanto indivíduo, de novo, não enquanto homem genericamente considerado. E bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai dar um salto aí em termos de assunto e a gente vai falar da renascença da religião, como é que essas coisas foram relacionadas nessa época, algumas figuras importantes que discutiam temas religiosos, falar da Reforma Protestante contra a Reforma Católica, Erasmo de Roterdã, figuras importantes nesse processo, Lutero e tal. Vai ser bem interessante. Espero vocês lá, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês estejam gostando desse período aí do Renascimento. E apoiem o canal financeiramente, deixem um like aí embaixo, inscrevam-se no canal, deixem um comentário aí também. E o mais importante, divulguem o vídeo para que vocês acharem que possa se interessar. Ainda mais essa parte do Renascimento, que é uma parte da filosofia que, sei lá, para as pessoas não ligam muito, como eu não canso de lembrar vocês aqui, tá? Então, valeu, galera. Um abraço para vocês. Falou!